Fala aí, pessoal, ouvintes do Calma. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Tô aqui com Flávio Valiati. É italiano o nome, cara? É italiano, é italiano. Ah, boa, não sabia, tá vendo? Já começamos com curiosidades. Eu tenho um nome do meio que eu uso bastante também, mas acho que você não pegou, é o Flávio Generoso Valiati. Você imagina o quanto de bullying que eu não sofri na escola. Mas conecta muito com o que você faz hoje, né, cara? Com o seu trabalho voluntário, enfim, Você vamos sabe falar sobre que isso. algumas pessoas têm falado sobre isso. Fico feliz, fico feliz. Não foi proposital, mas acho que inconscientemente acaba influenciando. Sim, totalmente. Então, maravilha. Vou falar sobre isso mais tarde, então, porque eu acho interessante fazer essa conexão com a sua família, enfim, tudo isso. Mas vamos lá. Cara, primeiro, prazer ter você por aqui. Obrigado pelo seu tempo. Sei que é difícil tirar essa 1h30, 2 horas para um bate-papo, enfim, com um maluco, careca. Mas, cara, agradeço demais. Eu acho que vai ser muito rico esse bate-papo. Obrigadão. Obrigado você pela oportunidade, estou super feliz de estar aqui, bater esse papo, aprender, trocar. Espero que de alguma forma agregue para a audiência e para quem está gastando um tempinho aqui ouvindo a gente. Maravilha, vai sim, com certeza, cara. Bom, eu vou começar por um lugar meio incomum, mas eu acho que vai conectar assim com tudo que a gente vai falar daqui para frente, porque é o seguinte, eu na hora de fazer o dever de casa aqui, né, para esse bate-papo, eu sempre gosto de ouvir bastante, ouvir outras entrevistas, ler, enfim, sobre os convidados. E uma coisa que eu percebi é que você tem uma habilidade, né, uma oratória, assim, que é surreal. E quem me acompanha aqui já há um tempinho sabe que é uma das características que eu mais admiro, vamos colocar aqui entre aspas, eu invejo bastante, enfim, nas pessoas, porque para mim é uma das, assim, pelo menos quando eu vejo, né, alguém assim que tem uma oratória muito boa, eu tenho a sensação de que é um ponto crucial para o sucesso, sabe? Tipo assim, parece que fez a diferença na carreira. E eu sei que você fala muito sobre algumas habilidades, né, que você considera importantes para as pessoas terem sucesso na carreira, e eu imagino que essa seja uma delas. E aí, pensando nisso e pensando até no seu histórico de como você desenvolveu muitas habilidades, porque você veio de um background que não tinha nada a ver com isso, né? Eu queria saber se isso foi algo que você treinou ou se é uma característica inata, né? Assim, que já veio, sei lá, que você já nasceu com isso, ou seus pais, de repente, colocaram isso de alguma forma em você. Como é que foi isso na sua vida, cara? Legal. Primeiro, eu fico feliz com o elogio. É algo que eu me preocupo bastante. Eu não sei se é natural ou se foi desenvolvida, com certeza desenvolvida, assim como grande parte das competências e habilidades que eu tenho, e eu acredito que todo mundo pode desenvolver o que quiser, com muito esforço, hard work, buscando ter as técnicas corretas, buscando nas fontes corretas, mas eu acho que tem alguns pontos aqui que eu queria colocar. Primeiro que eu venho de uma família, o meu pai é um baita speaker, tá? Assim, meu pai é um baita speaker. E eu acho que tem alguns pontos. Primeiro que eu cresci vendo meu pai falar muito bem, argumentar muito bem. Meu pai é vendedor, fala muito bem. E eu venho de uma família religiosa, né? Eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, vulgo Mormons. Sabe aqueles caras que andam de 2 em 2, plaquetinha, que quando bate na porta a gente sai correndo? Eu fiz, brincadeiras à parte, eu fiz esse trabalho. E eu cresci numa família religiosa. Eu ia todo domingo para a igreja, uma vez por semana eu também estava na igreja, fazendo atividades, fazendo, enfim, qualquer coisa que fosse para ajudar no desenvolvimento não só pessoal das pessoas, mas também naquilo que é espiritual, valores, princípios. E eu me lembro de criança, aí está um ponto importante. Uma vez por mês na igreja, a gente tem o que a gente chama de domingo de testemunho, onde as pessoas vão lá na frente e falam, né, sobre o que elas querem falar. Elas compartilham experiências, e sem entrar aqui no proselitismo, tá? Mas as pessoas falam sobre o que elas acreditam, falam sobre seus desafios. E eu me lembro de, desde pequenininho, subir no púlpito e falar, eu gostaria de prestar o meu testemunho. E eu falava. Então note que talvez essa experiência repetida desde criança talvez me ajudou. Mas tem alguns pontos aqui que eu quero trazer, tirando esse contexto que com certeza me ajudou. Eu sou um cara que gosto muito de falar bem. Não estou falando que eu falo bem. Obrigado pelo elogio novamente, mas eu quero falar bem.
E para falar bem, e uma das dicas de carreira que eu sempre dou para os jovens é: tenha referências. Eu tenho referência para tudo, tá? Se você me perguntar, pô, quem que é o melhor vendedor que você considera hoje? Eu vou te falar. Se você falar, pô, quem que é o melhor gestor? Eu vou te falar. Quem são os melhores speakers? Eu vou te falar. E eu acho que o grande ponto aqui, e eu vou dar 3 nomes para mim, além do meu pai, tá? Meu pai tá em outro patamar. Mas vou trazer patamares humanos aqui. Tem 3 caras que para mim são grandes referências. Que, primeiro, Barack Obama. Cara, para mim não tem ninguém igual esse cara. Esse cara é um baita speaker clássico. É um cavalheiro. Além de falar muito bem. Sim. Depois, eu trago um cara religioso para mim que se chama Jeffrey R. Holland, que é o Jeffrey R. Holland, que ele é basicamente um líder da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a qual eu sou membro. E o outro é o Rodrigo Galvão, que era presidente da Oracle no Brasil e hoje é um vice-presidente da América Latina. E o ponto que eu quero trazer aqui, se for para dar conselho para as pessoas que estão nos assistindo, até falando um pouquinho de como é que eu me organizo, eu acho que o segredo do sucesso é a confiança. E o segredo da confiança é a prática, é o treino, tá bom? Então, quando eu vou falar em qualquer evento, ou quando eu vou ter uma reunião, ou qualquer coisa do tipo, eu me preparo pra caramba. Eu vou falar no espelho, eu vou ler, eu vou estudar, eu vou voltar. Cara, eu vou gastar, talvez 90% do meu tempo me preparando para 10% executar no dia. E aí volta talvez um ponto, né, que eu acredito muito dos esportes. Se você olha para um atleta olímpico, vou falar o Usain Bolt, tá, que maior corredor da história. Esse cara, ele treinava por 4 anos para ele correr uma corrida que levava 10, 15, 20 segundos no máximo. Então, o grande jogo, ele é construído na preparação, no treino, para você chegar no jogo onde está valendo, você arrebentar. Então, comunicação, para mim, vem da preparação, da prática, do repertório. E você não cria repertório se você não pegar internamente isso e se dedicar. Então, talvez alongando um pouco, mas achei que fazia sentido dar esse contexto. Não, totalmente, assim, e já me trouxe algumas outras perguntas que vão se desdobrando, né? Mas acho que assim, vale a pena falar que você trouxe aqui a preparação, mas você falou de uma outra coisa que você não colocou isso como se fosse fundamental, mas foi fundamental para sua construção, mas eu acho que para quem não tem o hábito, por exemplo, de falar em público, como você fez quando você era jovem, né? Eu acho que a questão de você se expor àquilo que você está treinando, se preparando para, também é muito importante, né? Então, porque senão você também tem muita gente que para na preparação e nunca coloca aquilo em prática. E como você pode fazer isso? Cara, sai falando, né, cara? Sai arrumando lugar aí para falar. Se eu não me engano, como é que é o nome da Adam Grant? Ele fala isso, que ele era muito ruim como palestrante, e aí perguntaram para ele assim, como é que você fez? Ele falou, cara, eu me inscrevi em tudo que eu podia para dar palestra, tudo. Assim, cara, qualquer coisa que aparecia na minha frente, eu tava lá dando palestra. E aí ele falou, cara, tipo, fui me expondo, e ele passava um formulário depois para entender o que ele tinha mandado bem, o que ele tinha mandado mal, e ele tirava os feedbacks dali e ia melhorando. Então, assim, essa coisa da exposição acho que é muito importante, né? Uma coisa que as pessoas não se ligam e que talvez tenha preparado muito você para ter essa confiança que você tem hoje também, né? Você se expondo ali desde pequeno, isso prepara qualquer ser humano para a vida adulta. E acho que um ponto só aqui, Henrique, isso aí me ajudou no conceito de, me expor, né? Não necessariamente que isso tenha me ajudado no que eu falo hoje, né? Eu acho que talvez o que tenha mais me ajudado foi no mindset de me expor constantemente. E é o que você falou. Cara, pede um grupo de amigos ali por, 30 minutos, pega 5 amigos e preciso fazer um pitch para vocês. Preciso apresentar alguma coisa para vocês. E é criar esse hábito, não só de falar em público, mas de se expor em várias situações que vão fazer parte do seu desenvolvimento. Ninguém evolui se não se expõe. Então aqui está talvez uma das grandes lições, que é se expor constantemente, independente da área ou do skill que você quer desenvolver. Sim, totalmente. Eu tenho o meu depoimento pessoal, que é assim, quando a primeira startup que eu montei, eu tinha que ir para a rua vender, né?
de fato, eu tinha que bater em salão de beleza e falar, olha, eu criei uma empresa que vende essa solução aqui e eu gostaria que você comprasse. Eu era novo e foi uma das piores experiências e melhores da minha vida, porque, assim, eu virei uma pessoa cara de pau, era muito envergonhado, mas eu queria muito fazer a empresa acontecer, então, tipo, acabou que aquilo se tornou uma motivação para mim, e mudou a minha vida, assim, essa coisa de você entrar e, tipo, bater na porta das pessoas aleatórias, fazer um cold call ali, que é cold visiting, sei lá, que fala isso, né? Bater na porta das pessoas para vender foi uma puta lição, assim, para mim. Tipo, até no contexto aí mais de relacionamentos, inclusive, né? Porque você fica mais cara de pau até pra falar com as meninas, enfim. Tem essa coisa também que ajuda bastante. E é uma baita vantagem competitiva, Se você olha para os caras que conseguem, enfim, ser promovidos, ou pro cara que consegue namorar determinado... Cara, quando eu casei com a minha esposa, tinha uma cara, sem brincadeira, 10 caras ali querendo namorar com ela, noivar com ela. Por que eu consegui? Acho que eu vendi um sonho melhor. Então tá aí uma característica que para mim é chave para acelerar a carreira e crescer. Boa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como que você trouxe aí 3 referências, né? Mas como que você faz para extrair o melhor dessas referências? Porque eu acho que, beleza, a pessoa pode ter ali as pessoas que ela admira e aquilo pode ter um impacto positivo quanto pode ter um impacto negativo, né? Ela pode falar assim, pô, esses caras são tão fodas, eu nunca vou chegar lá, né? Mas como é que a gente faz, então, para pegar e fazer isso se tornar, na verdade, como é que você faz para aprender, de fato, com essas pessoas, né? E usar a habilidade que ela tem a seu favor? Boa. Acho que o primeiro ponto que eu acredito é que ninguém é super-homem ou mulher maravilha, tá? Então, assim, eu vejo esses caras como referências, mas a minha ambição é ser que nem esses caras, passar esses caras, obviamente, né? Salvo as devidas proporções, mas nada é impossível. Acho que esse é o primeiro ponto aqui, não é? O cara é ser humano, o cara é pai, é esposa, é filho, é filha, todo mundo é ser humano. No final das contas, todo mundo tem suas limitações, suas incertezas, seus medos, suas fraquezas. Então, acho que esse é um ponto super importante. Respondendo a sua pergunta, eu realmente estudo esses caras. Eu realmente estudo. Eu vou pegar o speech do Barack Obama quando ele anunciou, cara, de trás para frente. Movimentação, linguagem corporal, entonação, e eu vou tentando aplicar isso no meu dia a dia. É basicamente isso, é tão simples quanto isso. Se tem alguma coisa que eu não acho legal, eu não vou aplicar. Tão simples quanto isso também. Então, o que esse cara faz de forma positiva e o que esse cara não faz tão bem? E eu, assim, ouso dizer que tem coisa que eu faço melhor que os 3, né? Em algumas coisinhas. E se eu faço alguma coisa melhor, tudo bem, né? Eu também não estou me colocando num patamar diferenciado, mas à medida que você foca em desenvolver alguma coisa, você vai falar, pô, legal, isso ele faz muito bem, quero absorver isso aqui. Já isso, acho que as minhas características, individualidades, autenticidade podem fazer mais sentido dado ao meu contexto. Então é tão simples quanto isso, Henrique. Olhar e anotar o que ele faz bem, o que ele talvez não faça tão bem e o que eu quero aplicar e o que eu quero desconsiderar. É basicamente isso. Lembrando que você pode desenvolver o que você quiser. Ninguém é super-homem, ninguém é Mulher Maravilha. Boa. Me lembrou uma prática do meu background, né, que eu sou músico, e os músicos, quando vão tocar, precisam ensaiar, você tem que tirar a música, né, que a gente chama, que é, de fato, pegar a música, decodificar ali, aprender e botar pra frente. Então é quase isso, né? Você tem que tirar os discursos ali, né? Vamos colocar assim. Então é isso, decodifica, treina e vai fundo, né? Exatamente. E quanto mais pessoas, mais referências, mais você fizer, mais repertório você tem. Então dá para fazer um paralelo bem interessante. E eu acho que um ponto aqui, Henrique, se você me permitir, eu acho que o grande ponto de ter referências te ajuda a acelerar ou pular algumas etapas, no bom sentido, tá? Lembrando que sempre que você pula uma etapa, talvez você traga alguns gaps, né? Mas te ajuda a partir de um princípio. Te ajuda a começar de algum lugar, não do zero. Sim. Entendeu? Isso foi um ponto que, para minha carreira, não sei se a gente vai falar sobre isso ou não, mas eu joguei futebol profissionalmente até os meus 19 anos. E talvez o grande insight que eu trouxe, o futebol ele me ensinou muitas coisas, tá? Mas eu acho que uma coisa que eu fiz bem e me ajudou a acelerar foi estabelecer ou identificar quem eram as minhas referências no mercado de trabalho. E é comum fazer isso no esporte. Sim. Quem é a minha referência se eu nado? Quem é? Michael Phelps. Quem é a minha referência jogando bola? Depende da época, a minha referência era, Ronaldinho Gaúcho,
próprio Messi, que continua atuando, Ronaldo Fenômeno. E criança copia as pessoas, né? Pro bem e pro mal. Então, me ajudou demais, desde criança, copiar e ter referência, ter o pôster do cara, falar, pô, eu quero ser igual esse cara. Quando eu entrei no mercado de trabalho e fiz o movimento, né, de um cara que tentou ou foi jogador profissional para um mercado do zero em tecnologia, eu falei, cara, quem que são as referências? Isso me ajudou a acelerar 2, 3 degraus facilmente. Eu saí na frente porque eu tinha claramente quem eram as minhas referências. E aí, para tentar trazer algo prático, vai no LinkedIn, pesquisa para as pessoas. Quem é a grande referência para você? Quem que é o melhor nessa área de atuação? Você vai identificar. Identificou, destrincha o cara. O que ele faz bem, o que ele não faz, como ele se comporta, como ele vende as suas ideias, como ele gesticula, como ele pensa. E aí você, cara, já tem uma lição de casa gigantesca a partir daí. Sim, perfeito. A gente vai falar sobre essa sua trajetória, mas antes eu queria saber, então, assim, quais outras habilidades, né, que você considera importantes, por exemplo, para uma pessoa ter uma carreira, pode ser empreendendo ou como executivo, por exemplo, né? Quais são as habilidades principais que você enxerga, assim, como relevantes e eu diria, imprescindíveis para a pessoa conseguir ter sucesso? Cara, acho que tem algumas, tá? Vou tentar elencar aqui, não necessariamente em ordem de prioridade, mas eu acho que a primeira é o que a gente chama de ownership, que é a liderança, o protagonismo, chame como quiser. Eu acho que esse ownership é a capacidade de entender que a carreira é sua. O Flávio, ele está na Zoom, ele passou pela Salesforce, ele passou pela Zendesk, e daqui a pouco eu saio da Zoom. A realidade é essa. Entendeu? Não vou me aposentar na Zoom. Então, ter o ownership, entender que a carreira é sua, que você lidera os próximos passos, independente do investimento que a companhia faça ou não em você, a carreira é sua. Então, o Flávio, ele tem um mindset da carreira dele, em como eu me conecto às pessoas, em como eu construo, o que eu estudo, o que eu desenvolvo, quais são as minhas prioridades. Acho que esse é o ponto, entender que a carreira é sua. Uma outra coisa que para mim é super importante é entender que o Flávio é uma marca, o Flávio é uma empresa. E quando eu entendo isso, eu mudo completamente o jogo em como eu me posiciono e eu foco em agregar valor nas pessoas. Lembrando que tem que ser genuíno agregar valor para as pessoas, né? Mas o Flávio, ele é uma marca. Então, se você entra no meu LinkedIn, você vai ver posts tentando agregar valor para as pessoas. Você vai entender que eu foco muito em networking. Você vai entender que o Flávio é uma marca, é como eu enxergo. Tá? Pode ser que as pessoas não vejam tanto valor, mas para mim isso aqui é super importante. E eu acho que tem valor nisso. Eu acho que acelera a carreira, como as pessoas se posicionam. Uma outra coisa é networking. Se você olha para minha carreira, todos os movimentos que eu fiz, todos, literalmente, Henrique, foram movimentos adventos de um bom relacionamento com as pessoas. Então, focar em networking. Networking talvez é um dos principais ativos de carreira, sem dúvida nenhuma. E networking não é sair pedindo emprego no LinkedIn. Networking não é procurar a pessoa 5 anos depois e falar, pô, lembrei de você, estou precisando de ajuda. Networking é agregar valor para as pessoas. É viver de uma forma a deixar algo positivo para as pessoas. E não é simplesmente ser gente boa. O que o Henrique gosta? Pô, o Henrique gosta de falar sobre mídias, ele gosta de falar de podcast, ele gosta de falar sobre música, que você já me deu um insight aqui. Se eu ler alguma coisa amanhã que agregue valor para você, eu vou falar, cara, Henrique, eu li isso, acho que pensei que fazia sentido compartilhar. Espero que eu tenha acertado. Acabou. E eu vou fazer isso daqui 3 meses de novo. Entendeu? No momento que você tiver uma oportunidade que se encaixa com as skills, com as competências, com o business do Flávio, você vai lembrar de mim. Então, networking para mim é isso. E o Henrique, eu gasto tempo durante a minha semana para fazer contato com as pessoas, para falar com as pessoas. Às vezes são calls de 15 minutos. Cara, vamos só fazer um catch-up? Vamos fazer um bate-papo rápido? Para eu saber como é que você tá precisando de algum apoio, tá precisando de alguma ajuda. Eu, assim, cara, hoje eu tenho muitos mentores, sem dar nomes aqui, eu tenho muitos mentores que, assim, são os grandes líderes de empresas nacionais e internacionais. Me sinto, cara, muito abençoado, mas foi construído.
foi construído. Eu no início, e eu continuo fazendo isso com menos frequência, até porque a agenda ela não permite, mas eu continuo fazendo isso e não quero perder isso. Eu tenho um template, depois eu compartilho com vocês. E eu lembro que eu tinha uma mensagem que falou assim, quando eu entrei no mercado de trabalho e ao longo dos últimos anos, fulano de tal, presidente de empresa. Meu nome é Flávio, tenho 21 anos, sou um cara muito ambicioso e te tenho como referência. Queria entender de você quais são seus grandes conselhos para eu acelerar minha carreira. Cara, era impressionante. De 10, 9, 8 respondiam. Inclusive falando, vamos marcar um call. Né? E eu continuo fazendo isso. E esses caras se tornaram mentores para mim. Então, networking, eu gasto tempo para construir e fortalecer a minha rede de relacionamento. Networking, né, a rede de relacionamento real, não é construído em 1 mês, 2 meses, 3 meses. É de longo prazo. E se a gente entender esse conceito, a gente entende que a carreira por si só não é um jogo de curto prazo, não é um sprint, não é uma corrida de 400 metros, é uma maratona. E na maratona você acelera, você desacelera, você muda o pace, você, enfim, se prepara mentalmente para um jogo de longo prazo. Então, eu traria essas 3 características, ownership, branding e networking. Tem várias outras, tá? Tem várias outras, mas eu traria essas 3 e a gente pode, se você permitir, discutir outras. Sim, com certeza. Deixa eu pontuar, assim, acho que a importância dessa primeira que você levantou, do ownership, né, dessa coisa da pessoa entender que quando ela está... Todo o movimento que ela faz, né, inclusive dentro de uma empresa, ela está fazendo também por ela mesma. Acho que esse é o ponto que eu vejo tanta gente falhar, sabe? Elas acham que a carreira delas é dependente da empresa, né, que elas estão. Então, na própria agência, eu vejo muito isso, sabe? As pessoas assim, não, mas a minha liderança não é assim, a gerência não está fazendo por onde, não sei o quê, e fica só nesse modo de reclamar de tudo que está acontecendo em volta, né? E nunca entende que não, cara, a responsabilidade disso aqui, desse projeto dar certo, é sua, sabe? Tipo assim, se você mostrar que você tem capacidade de pegar esse projeto e tomar como seu, você talvez vai tomar o lugar da gerência, vai tomar o lugar disso aqui e vai dominar isso aqui, porque senão, cara, você fica só naquele jogo de passar a culpa, né? Tipo, e de fato não ter responsabilidade sobre nada. Eu vi que você estava lendo, né? Inclusive, você leu há pouco tempo o Extreme Ownership do... como é que é o nome dele mesmo? Esqueci agora. Esqueci também. Bom livro, mas esqueci Jocko Willink. Acho que é isso. Esse livro é muito sensacional e eu recomendo para todo mundo, assim, cara. Eu falo assim, cara, qualquer um, pega essa parada, lê, entende e assume isso, porque a partir do momento que todo mundo dentro de uma empresa tem essa cabeça, eu acho que a chance de acabar o microgerenciamento e as pessoas conseguirem botar projetos para frente vai ser muito maior, né? Boa. Posso colocar um ponto, Henrique? Eu acho que eu coloquei 3 pontos que eu acredito demais, mas acho que tem um outro ponto, né, falando para sua audiência, que quer performar, né, que quer ser os top performers. Uhum. Eu acho que, de forma bem curta, também para não parecer só o inspiracional, se eu focar em ownership, branding e networking, eu vou crescer? Cara, grandes chances. Mas a base, a raiz de tudo isso é entrega, é resultados e é consistência. Se for para trazer uma palavra, é a consistência, que é a capacidade de entregar resultados constantemente. Eu acho que essa é uma grande característica, principalmente para o jovem. Normalmente eu sou o mais novo dentre os meus pares. Os meus pares, eles têm, 45, 50 anos, eu tenho 29. Chega uma hora que a idade, ela indifere. O que vai determinar e o que determina de fato hoje no mercado de trabalho, numa Zoom, empresa de tecnologia, em qualquer lugar que você atue, é a sua capacidade de entregar resultados para a companhia. E você começa a ser inquestionável. O resultado, ele é inquestionável por si só. Ninguém pode calar um jovem de 20 anos que traz resultados. Ninguém pode tirar o brilhantismo de uma pessoa que entrega resultados de forma honesta, sincera e consistente. Então, acho que a capacidade de entregar resultados é super importante. E talvez um insight, se você permitir, Henrique, coloque energia em atividades que vão te aproximar dos seus resultados. Eu vejo muitos jovens hoje no mercado de trabalho querendo abraçar o mundo. Todo mundo é muito ambicioso. Mas não adianta ter ambição se ela não for canalizada e direcionada
indicadores que te aproximem dos seus resultados. Ponto. Então, assim, sou super ambicioso, sou vendedor. Imagina, sou um vendedor, sou super ambicioso. Mas eu estou focando em gastar energia em otimizar o processo de comunicação com o meu time, que é legal, mas que não impacta diretamente na venda em si. Entendeu? Então, foque em atividades que vão te aproximar dos resultados. É basicamente isso. Boa. Porra, sensacional, cara. Eu acho que para isso tem um gráfico, cara, que eu acho sensacional do livro, acho que Essencialismo. Eu não sei se você já leu, mas ele tem um gráficozinho que é uma pessoa, assim, são duas bolinhas de energia, exatamente. E uma indo para tudo quanto é lado, e uma que, tipo assim, é a mesma, são as mesmas, a mesma quantidade, você botar todos os traços ali, botar numa linha reta, dá aquela distância percorrida. Eu acho sensacional. E tem a famosa análise de 80-20, né? De você ver ali, tipo, 80% das suas ações que estão gerando 20% do resultado e 20% das suas ações estão... É lógico que esse número nunca é assim, né? Tipo, mas a gente consegue, se a gente pegar e parar para analisar de fato o que a gente está fazendo, onde a gente está gastando energia e o que está dando resultado, o que não dá, fica muito mais claro, né? Então, assim, e acho que a maioria das pessoas não para analisar, não para fazer uma autoanálise, né? Enfim. Não. Sensacional. E um outro pontinho aqui, só para pontuar rápido, que é da marca, né? De que você é uma marca, enfim, todo mundo é uma marca. Eu acho que esse, inclusive, é o futuro do trabalho. Que as pessoas vão ser marcas, vão ser como se fossem marcas, todo mundo vai ser profissional autônomo, e você vai ali, tipo, acordar e falar assim, o que eu tô a fim de fazer hoje? Vou encontrar aqui uma vaga para fazer tal coisa por, sei lá, 2 meses, sabe? Tipo assim, acho que as pessoas não... Essa coisa do emprego, da estabilidade que a gente tem hoje, eu acho que vai morrer, sabe? Totalmente. Eu concordo, tá, Henrique? Inclusive na Zoom eu tenho falado muito sobre isso, né? Porque eu acabo atuando muito fortemente em educação. Educação você passa pelo futuro do trabalho também. A carreira do futuro, ela vai passar pelo profissional híbrido. A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, mas em geral, a carreira ela vai ser construída por projetos. Então, qual que é o meu projeto para aqui 3 meses? É entregar uma plataforma de podcast. Legal, terminei. Começo, meio e fim. Qual que é o meu próximo projeto? Meu próximo projeto é entregar, basicamente, um projeto de mídias sociais, entregando omnicanalidade, diferentes canais. Cara, vai ser projeto. Você tá assim, eu concordo com a sua previsão, acho que vai ser nessa linha, pensando num futuro mais para frente, mas a gente já vê isso acontecendo atualmente. Sim. Profissionais autônomos que viajam, que são nômades digitais e que atuam em diferentes empresas / projetos. Sim. Totalmente, existem várias ferramentas, inclusive, né? Várias plataformas para isso, para conseguir fazer com que as pessoas tenham esse tipo de vida, inclusive, é bem interessante. Eu ouvi você falar em alguma entrevista que você deu sobre a diferença entre motivação e disciplina, né? E o impacto que isso teve na sua trajetória. Eu queria que você trouxesse um pouquinho essa reflexão. Você pode falar sobre isso, cara? Com certeza, com certeza. Eu volto principalmente nos meus dias de futebol, né? Eu saí de casa muito cedo. Eu saí, com 12, 13, 14 anos para morar em Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, interior de São Paulo. Sempre sozinho. Quando eu falo sozinho, alojamento com outros jovens, com toda uma estrutura mínima, né? Para você viver. Alojamento, comida e etc. E, cara, a verdade é que eu me lembro de vários dias que eu acordava sem vontade de treinar, sem vontade de fazer as coisas. Acho que todo mundo tem os seus dias. E eu comecei a entender que os meus dias sem motivação eram maiores, talvez, até dos dias que eu tinha motivação. E quando a gente faz esse paralelo, e aí eu vou trazer o insight em si, motivação é basicamente estímulos ou motivos para você tomar uma ação, para sair do ponto A para o ponto B. Trazendo para o mercado de trabalho, acordei motivado porque o meu chefe gosta de mim. Acordei motivado porque o meu chefe me deu um projeto. Acordei motivado porque eu fui reconhecido pelos meus pares publicamente. Estou motivado. Agora, se você não tivesse esse reconhecimento, se você não tivesse esse projeto, se você não tivesse tudo isso que é um estímulo para você, como é que você faria? E aí entra o conceito da disciplina. E para mim foi super importante entender isso, porque a motivação ela é cíclica e ela vem e vai, né? Ela pode existir hoje como ela pode não existir amanhã. Tudo depende dos estímulos
que você tem, tanto externos quanto internos. Só que o problema disso e quando não houver disciplina? E aí entra o conceito da disciplina, que é basicamente fazer o que você sabe que você tem que fazer, tendo motivação ou não. Motivação, ela vai sumir em alguns momentos, a disciplina não. Disciplina é fazer nos dias ruins aquilo que você faz nos dias bons. Então eu entendi isso, eu não preciso estar motivado para treinar de manhã, eu não preciso estar motivado para pegar meu telefone e ligar para as pessoas que eu tenho que ligar, eu não tenho que estar motivado para fazer networking, eu não tenho que estar motivado para acordar e ir para o trabalho, eu não tenho que estar motivado para entregar as minhas metas e resultados, eu tenho que estar disciplinado. Sim. Motivação em alguns momentos, Henrique, é luxo, é claro que é legal estar motivado, mas é artigo de luxo para profissionais de alta performance. Se você quer ser um profissional de alta performance, você tem que ser disciplinado e não motivado. Perfeito. Isso me lembra muito uma fala do Seth Godin. Sempre perguntam para ele, né, como é que você faz para escrever bem, enfim, ou quando você tem bloqueio criativo, esse tipo de coisa. Ele fala, cara, só escreve. Escreve todos os dias. Tipo, não interessa, sabe? Porque, na verdade, a rotina, o fato de você escrever todos os dias é que vai te fazer um bom escritor. E não você ter um insight maravilhoso, enfim, essa coisa. E para a indústria que eu trabalho, especialmente, que é muito pautada na criatividade, essa é uma coisa que eu fico tentando colocar muito assim no time, sabe? Tipo, eu não tô inspirado. Então vai lá, faz o seu trabalho ruim, sabe? Tipo assim, não tem problema, sabe? Tipo, me entrega o ruim que depois a gente vê como é que a gente melhora. Boa. Porque é mais importante você fazer o trabalho quando você não tá motivado, quando você tá desmotivado, né? E desenvolver ele a partir daí, porque isso vai te dar, na verdade, muito mais... vai te desenvolver muito melhor para quando você, de fato, precisar fazer um trabalho mais relevante, né? No sentido... Boa. Acho que faz comentário total... sobre isso, Henrique. Nenhum profissional brilhante e preguiçoso supera um cara disciplinado. É basicamente isso. O cara disciplinado, o cara que faz acontecer, independente da situação, ele vai, cara, jantar qualquer profissional brilhante e preguiçoso e Sim. inconsistente. É basicamente isso, cara. Sim. Eu acredito demais nisso. Sim. E até corroborando o que você falou, me entrega o ruim. O cara disciplinado, até quando ele estiver desmotivado, ele tem a barra tão lá em cima que, cara, o trabalho dele, mais ou menos, ou fazendo ali só por disciplina, vai ser melhor muitas vezes do que até aquele trabalho motivado do outro cara que é inconsistente. Então eu acredito muito nisso. Acredito muito que a disciplina vai te levar à consistência, a consistência vai te levar à maestria, a fazer como ninguém. Totalmente, até porque, assim, se a gente faz um paralelo, né, com o que a gente estava falando, por exemplo, de um atleta profissional, ou nem precisa ser profissional, né, mas se você pegar eu, que gosto de correr, por exemplo, sou um corredor amador, eu também, viu? Pois é, se eu for correr só nos dias que eu estiver inspirado e botar uma pessoa que corre todo dia, corre menos que eu, provavelmente, assim, sei lá, vamos botar em quantidade de quilômetros, né, tipo, que seja, se essa for a minha meta, por exemplo, e o cara correr menos do que eu, mas correr todo dia, o dia que ele precisar correr, sei lá, 10 quilômetros, ele vai estar muito mais bem preparado do que eu, porque eu vou, sei lá, vou sair, tô inspirado hoje, vou sair para uma corridinha, eu não vou conseguir fazer os 10 quilômetros, sabe? Então é isso, é o que você faz todo dia, né? Tem aquela coisa das 10 mil horas, né? Enfim. E tem um outro ponto que o Seth também fala, que eu acho divertidíssimo, inclusive, que ele fala o seguinte: eu não quero, vamos supor que vamos traçar um paralelo aqui, né? Tipo, eu não quero um cirurgião que marcou minha cirurgia pro dia tal, e no dia ele fala assim, desculpa, eu tô desmarcando porque eu não acordei muito motivado hoje, eu não, sabe, tipo, a inspiração não bateu, eu acho que eu vou fazer uma cirurgia ruim pra você. Não, você quer um cirurgião que é profissional, porra. O cara marcou o deadline lá, o dia da entrega da cirurgia, e ele cumpriu, sabe? Então, por que um profissional da indústria criativa, por exemplo, vai poder ter uma desculpa, sabe? Tipo, não consegui, não deu, sei lá, não bateu a inspiração para entregar o trabalho criativo que eu te prometi, né? Então, não faz o menor sentido. Isso serve para outras áreas, estou trazendo para a criatividade, mas serve para qualquer lugar. Boa. Flávio, por que você decidiu sair do futebol? Essa foi uma coisa que eu não consegui pescar vendo as entrevistas, ouvindo, não sei muito bem por que você saiu e como que foi, inclusive, essa transição, porque eu imagino que tenha sido difícil, né? Era o seu sonho. Então, como que foi, assim, que sentimentos você teve, como que você fez para sei lá, tentar melhorar, né, e para fazer essa transição ser mais tranquila, se é que conseguiu? Boa.
Não. Primeiro, obrigado pela pergunta. E acho que é uma pergunta legal de explorar, porque em outros podcasts ou entrevistas acaba que o tempo ele acaba sendo mais curto, a gente não consegue se abrir tanto, pegar, né, nos detalhes, então eu estou gostando desse papo por isso. Na verdade, eu sempre tive 2 sonhos, né? Um sonho era ser um jogador de futebol e o outro era fazer o trabalho voluntário, social e religioso da minha igreja como um missionário, elder, né? Elder Valiati, é o que eu fui por 2 anos no Paraná. Então, em alguns momentos da minha vida, eu estava ali em situações totalmente complexas. Continuo nesse sonho de ser um jogador de futebol e, cara, eu tinha uma carreira legal pela frente. Modéstia à parte, eu era um cara muito talentoso e mandava super bem. Joguei em bons times, tive uma carreira legal, era um cara referência, era um cara que era sempre bem falado. Só que aos 19 anos, e a idade em que esses jovens da Igreja de Jesus Cristo dos Santos de Mogias /Mormons, eles fazem esse trabalho que eu tive que escolher. E eu tomei essa decisão de parar o meu sonho por 2 anos. Eu tinha intenção de voltar a jogar futebol depois desses 2 anos. Então fiz esse trabalho, não me arrependo, foi a melhor decisão que eu tomei para minha vida, sem dúvida nenhuma. Aprendi não só várias coisas importantes para o Flávio como pessoa, ou princípios, valores, aquilo que eu acredito e tenho muita fé, mas na ajuda humanitária, em estender a mão para o próximo, em ajudar. Então foi basicamente isso. Eu parei por isso, para fazer esse trabalho voluntário, social e religioso, como um missionário no Paraná, em Londrina e região, e depois tentei voltar a jogar futebol e não consegui. E aí tem um ponto que para mim foi desafiador, viu, Henrique? Eu tentei voltar a jogar futebol, eu fui para 2, 3 times, mas aí o corpo não acompanhava a mente, as oportunidades não foram as mesmas, foi complexo até o momento em que eu estava para casar e eu falei, cara, preciso tomar um rumo, preciso decidir se eu quero continuar tentando esse meu sonho antigo que estava engavetado, eu preciso entrar no mercado de trabalho e fazer alguma coisa que talvez faça sentido. E acabou que eu fiz esse movimento para o mercado de trabalho graças a pessoas que me ajudaram, graças à rede de relacionamento que indiretamente, inconscientemente, eu fui construindo lá atrás, mesmo como jovem. Pessoas que me ajudaram. Eu quero até aproveitar a oportunidade, até te incentivo a convidar ele, Bruno Barreto. Bruno Barreto, ele é um head da Google para América Latina atualmente. Ele mora no Texas, morou no Vale do Silício, brasileiro. Um cara super bom, muito bom. E foi o cara que, sem dúvida nenhuma, me abriu as portas, que era um cara que eu conhecia há muito tempo. Então, ele foi ali para mim, sem dúvida nenhuma, um dos caras mais importantes para o início da minha carreira e continua como um mentor e um super parceiro para mim. Sensacional. E, assim, eu tenho 2 perguntas conectadas com essa. Pensando aqui qual que eu faço primeiro. Acho que eu vou falar sobre esse trabalho voluntário. Eu sei que isso é uma coisa comum, né? A religião, eu até estava ouvindo esses dias o podcast do fundador da Azul, David Milman. Eu acho que ele fez isso, ele veio do Brasil, né? E ele foi para o Brasil, eu estou em Lisboa. Ele foi para o Brasil, enfim, foi quando ele conheceu o Brasil e depois quis, inclusive, empreender, porque ele parecia que ficou um sentimento de que ele precisava retribuir o tempo que ele passou no Brasil, enfim, tinha toda essa questão. Como que funciona, assim, a escolha do que você vai fazer, para onde você vai? Isso é determinado por outra pessoa, você que escolhe? E como é que é durante esses 2 anos? Você pode detalhar um pouco, que eu fiquei bem curioso para saber como funciona. Claro. A igreja ela tem uma estrutura muito bem organizada, tá? Então, basicamente, tem dezenas de missões. Missões pensa em regiões, tá? Então, Missão Londrina era uma região, Curitiba era outra, São Paulo, se eu não me engano, tem 4, 5 missões, e cada missão tem um pool de missionários, uma quantidade de missionários que faz proselitismo, né? Que prega, né? O evangelho, prega, enfim, a palavra, chame como quiser, para as pessoas naquela região. Então, e cada região ou cada missão tem o que a gente chama de presidente e sister. Então, basicamente, é um casal de mais idade. Quando eu falo mais idade, 40 anos, 50 anos. São casais sêniors que cuidam daquela região e dos missionários. Então, basicamente, o trabalho
ele se dá por 2 anos para o missionário, 3 anos para esse presidente. Então eu fui para a região do Paraná, eu expressei o meu interesse em ser um missionário aos 19, então eu preencho ali alguns formulários, assumo o compromisso de, vou lá, vou dar o meu melhor, quero ajudar as pessoas, porque no final das contas, o propósito, friamente, é ajudar as pessoas a terem mais fé, a vencerem os seus desafios, a levar uma mensagem de esperança, de um mundo melhor, através de fé e princípios que o tornem uma pessoa melhor, mais conectada. Obviamente que a gente tem uma fé cristã, mas independente de fé, a mensagem é uma mensagem de esperança para as pessoas. Então, mandei esse papel e a gente acredita numa estrutura de inspiração, né? Então, basicamente, terceiros, líderes da igreja, eles entenderam por sentimento, por inspiração, que eu deveria ir para o Paraná. E é assim que funciona essa distribuição. E para mim se materializou muito, tá? Essa inspiração, porque eu conheci pessoas maravilhosas, tive pessoas que falaram, eu sonhei com você. Caraca. Tava te esperando. Então assim, de novo, sem entrar no proselitismo aqui, tá? Acho que mais num papo. Para mim foi super importante e especial essa experiência. Então, ali você paga, tá? Você paga para servir uma missão, né? Basicamente isso. Então, você paga antes ou durante e você vai recebendo esse valor durante a sua missão. Então, recebi ali, sei lá, R$300 mensais. A igreja e a estrutura me davam uma casa, faziam todo o processo, né, de pagamento de aluguel, e eu focava em comprar comida, né, necessidades básicas para tocar a vida e tentar ajudar a vida das pessoas. Então, tentei dar um overview, e tem muito membro da igreja conhecido, né? Você pega, o Nilerman da Azul, você pega o ex-presidente da Nextel, Francisco Valim, que foi presidente da Oi, da Via Varejo, da NET, cara, baita executivo. Você pega vários outros executivos e empreendedores, como o Carlos Wizard, fundador da Wizard, os próprios filhos dele estão fazendo um trabalho super legal. Tem muita gente boa, tá? Muita gente boa que... E a igreja, até aproveitando, acho que é legal compartilhar, tem uma estrutura muito forte de empoderar as pessoas pela educação, pela empregabilidade. Então, a gente tem uma estrutura e um departamento, tá? Não religioso, que foca na qualificação. A gente tem um dos maiores programas de crédito estudantil. Eu, por exemplo, paguei a minha faculdade com um crédito da igreja, só para você ter uma ideia. Super legal, chamado Fundo Perpétuo. Então eu fui, não tinha grana, não tinha condições, e eles me deram, né, esse crédito, pagaram a minha faculdade e eu paguei, enfim, 2 anos depois que eu me formei na faculdade. Então a gente foca muito nesse desenvolvimento, no empoderamento, porque como é que uma pessoa ela pode ou deve ou consegue ajudar o próximo se ela não consegue cuidar de si mesmo e dentro da sua família. Então, a gente acredita muito nessa estrutura de manter ou tornar as pessoas autossuficientes. E a autossuficiência, primeiro você olha para você, né? E depois você começa a olhar para os outros. Então, a gente quer fazer com que as pessoas se tornem autossuficientes em sua plena capacidade, que envolve você e depois os outros. Que aí entra muito nessa minha visão, não só da igreja, mas do vamos subir e do que eu acredito como pessoa em ajudar o próximo, em ajudar. Qual que é o legado? O que você está deixando para as pessoas? Então, acredito muito nisso também, Henrique. Sensacional. Ainda bem que eu perguntei, cara, porque é muito interessante ouvir, assim, como funciona, né, a estrutura toda. É legal saber também, tipo, porque eu acho que existe uma cultura, talvez, assim, que eu não quero diminuir a dificuldade que as pessoas passam, mas de que por exemplo, se você não tem dinheiro para pagar a faculdade, você não vai conseguir fazer a faculdade, você tipo, conseguiu encontrar um jeito. É lógico que você já estava inserido nessa cultura, mas ainda assim, dá-se um jeito, né? E você está aí com a trajetória sensacional. E essa coisa de você, antes, né, conseguir dar conta de si mesmo, tornar uma conta de si mesmo, me lembrou muito da máscara de oxigênio, né? Que no avião, que se cair, você coloca em você primeiro antes de ajudar o outro, né? Porque senão não adianta nada, vão morrer os dois. Morre os dois. Exatamente. Boa. Muito bom. E aí, voltando agora para a transição, né? Você saindo do futebol, quando você assim, percebeu que você
não ia conseguir de repente, ou sei lá, não fazia mais sentido para você. Eu não sei como é que foi a hora que você percebeu de fato, né, que aquilo não estava mais funcionando, mas como que você, assim, não é nem como, dessa lição para as outras transições que você fez, você teve alguma coisa que você aprendeu e que foi útil nas outras, assim, na hora de mudar de emprego, por exemplo? Lógico, muito, totalmente. Então, assim, o meu momento de transição em deixar literalmente o futebol na segunda tentativa foi um momento que eu estressei todas as possibilidades. E tem valor agregado em tentar ir até o final, esgotar as possibilidades. Só que eu aprendi muita coisa sobre isso. Então, em que momento que eu decidi largar o futebol? Faltava basicamente, cara, 2 meses para eu casar. Eu fui jogar num time de Santa Catarina que ia jogar a terceira divisão de Santa Catarina. Né? Então, assim, cara, não tirando o mérito, né, e o valor dessas pessoas ou do campeonato como um todo, mas não é um campeonato brasileiro, não é uma série A ou uma série B até do Paulista, né, era a terceira de Santa Catarina, e os caras me ofereceram um salário mínimo, né, para morar em Santa Catarina por 3 meses, que era o período, né, de contrato, porque era o período do campeonato, para depois tentar ir para outro lugar. E aí o risco era muito grande, eu tava para casar, né? Pô, legal, um salário mínimo, né? Para começar, boa, vamos para cima. Não era nem a questão de grana, era projeção, era o risco. Então eu demorei até entender isso e, obviamente, cara, muitas pessoas me ajudaram, eu tenho a minha fé, né? Então a gente teve essa oportunidade, fui muito abençoado por Deus e por pessoas que estiveram ali que me ajudaram, mas foi um movimento de muito risco. E aí, o que eu tirei disso? O que eu tirei disso para os futuros movimentos? Eu nunca estresso o máximo para fazer um movimento. Pô, se alguma coisa tá ruim ou tá boa, faço o movimento antes. Então, hoje eu tenho um critério para fazer movimentos de carreira, e aí são... Né, todo o meu movimento de carreira eu passo por 3 pontos. Primeiro o quanto eu vou ter autonomia naquele movimento, né? Então, pô, o Flávio vai vir para Zoom, mas o Flávio, tudo que ele fizer, ele vai ter que pedir amém para as pessoas. Vou ter zero autonomia, né? Isso não é legal, pelo menos para mim, tá? Eu acho que tem momentos e momentos de carreira, e de novo, não é por ordem prioritária. Cada momento você vai ter um peso diferente para esses 3 critérios. Então, primeiro, autonomia. Segundo, quanto eu vou aprender. Isso para mim é super importante e com certeza, pelo menos nos últimos históricos, tem sido ali top 2 sempre, né? O quanto eu vou aprender. E o terceiro é grana, né? O quanto eu vou ganhar de grana, o quanto eu vou acelerar a minha carreira como um todo. E hoje eu tenho uma política de fazer movimentos quando eu me valido, então assim, me validei, provei que o Flávio é competente, que o Flávio entrega, que o Flávio é um cara que agrega valor, me provei. Né? Eu tenho o começo e meio e o fim, talvez projetos. E o projeto ele pode levar 1 ano, ele pode levar 2, ele pode levar 3. Então, um dos meus projetos é me provar. Né? E uma das coisas que para mim, e pode de novo levar mais ou menos tempo, tá? Não tô falando para fazer movimentos, pô, me provei em 6 meses, vou sair, não é isso. Tem muita coisa que precisa acontecer. Mas eu sempre saio bem. Eu sempre saio bem. Cara, eu nunca saio mal. Então eu saí da Salesforce bem, saí da Zendesk bem, e, cara, eu tô na Zoom bem, não vou sair agora, né? Se meu chefe estiver ouvindo, não vou sair agora, né? Tá tudo certo, vou continuar. Mas eu sempre saio bem. E eu sempre saio para oportunidades que vão me trazer uma capacidade de acelerar minha carreira, de aprender 10 vezes o que eu tô aprendendo hoje. E eu acho que uma coisa que eu sempre levo, pô, quanto que eu tô aprendendo, né? Pô, na Zendesk eu tava, cara, quase 3 anos. 2 anos top performer entre, cara, número 1, número 2 da América Latina. No terceiro ano também, que eu fiquei 9, 10 meses, eu também estava ali entre, né, era o top 1, né, na minha área de atuação, na minha unidade de negócios, e apareceu a Zoom, né, e eu falei, cara, acho que faz sentido, já me provei, acho que tive ali ciclos legais, tive entregas consistentes e constantes. E aí eu falei, cara, vou abraçar esse movimento, vou abraçar essa oportunidade de vir para Zoom. Agora o ponto nunca saia mal, né? Porque você perde poder de negociação. Então eu gosto de sair no momento que eu tô bem,
porque isso me dá confiança e me dá também margem para negociar, me dá margem para conseguir construir um movimento que faça sentido, por que não, nos 3 fatores, entendeu? Perfeito. Sensacional. Já que a gente está falando da Zoom, eu queria te fazer 2 perguntas. Uma é assim, eu sei que assim, você trabalha com a parte de educação e eu sei que a Zoom em si, a empresa como um todo, tem um histórico, né, e uma paixão assim por educação. E só que acho que a maioria das pessoas que usa hoje provavelmente usa para fazer videocall, né? E não sabe que tem tudo isso por trás. Então eu queria te perguntar como, assim, quais são as frentes onde a Zoom atua com educação e como que ela colabora com isso? Boa. Você sabe que educação para a gente é uma prioridade, tá? E aí eu vou trazer 2 dados importantes. Primeiro que o nosso fundador, chamado Eric Yuan, que é um cara assim, acho que todo mundo tem que conhecer a história do Eric. Baita empreendedor, uma história de vida super legal, veio da China, enfim, cara, muito legal. Ele pessoalmente expressa constantemente gratidão por professores. Os professores dele, o professor de matemática, né, que trouxe para ele o raciocínio lógico, para que ele programasse, porque ele é engenheiro de software, né, ele é programador. Óbvio, um baita CEO, reconhecido mundialmente como um dos melhores CEOs de empresas para se trabalhar. E a outra coisa que mostra esse foco da Zoom em educação é que a primeira vertical, né, é muito comum em empresa de software você olhar por vertical. Pô, vou contratar um cara para manufatura, vou contratar um cara para tecnologia, vou contratar o cara para, enfim, varejo. É muito comum você ter pessoas, times especialistas para atender de forma personalizada e mais assertiva, né? A primeira indústria a ser replicada na Zoom Brasil foi educação. Então eu fui o primeiro cara na América Latina, tá? Eu fui o primeiro cara da América Latina para a educação. Hoje a gente já tem várias pessoas em educação e agora a gente está replicando para outras indústrias, como serviços financeiros, medicina e várias outras indústrias. Então a gente é muito focado em educação. E trazendo também mais informações para a sua pergunta, a gente tem um produto que por si só ele é muito conhecido por videocomunicação, por videocall, como essa que a gente está fazendo aqui. Só que a Zoom tem funcionalidades para tornar as reuniões e aulas mais engajadoras. Porque a videocomunicação por si só traz essa distância. Obviamente que aproxima. Se você compara com áudio call, telefone, cara, você já traz uma proximidade muito grande. Mas você precisa trazer ferramentais para engajamento. Então, hoje a gente tem funcionalidades de divisão de sala para brainstorm, para você pegar esses grupos e dividir esses grupos para discussão. Você tem um quadro branco para todo mundo fazer anotação, tudo isso embarcado dentro do Zoom. Não estou falando de soluções apartadas. Aí você tem uma funcionalidade de votação, de enquete ou aplicação de prova dentro do Zoom, sem sair da videocomunicação, sem sair da videochamada, tá? Então você tem várias outras funcionalidades de comunicação não verbal, entendendo que a comunicação não verbal representa mais 65% da comunicação como um todo. Várias outras funcionalidades de intérprete, Libras. Cara, é uma tecnologia totalmente inclusiva para que as suas reuniões e as suas salas de aula elas sejam colaborativas, divertidas e engajadoras. E aí, trazendo um ponto, Henrique, o maior desafio hoje da educação à distância, digital ou virtual, é o engajamento. Então é super importante focar em trazer tecnologias que empoderem não só os professores, mas os executivos, os profissionais, os colaboradores, os alunos, a terem momentos no Zoom cada vez mais engajadores. E aí, falando de Zoom, a gente está super feliz, honrado e humilde por ter nos tornado a ferramenta que manteve o mundo literalmente conectado durante a pandemia. E ninguém faz isso, ou ninguém se torna esse verbo, porque deixou de ser uma empresa, se tornou um verbo, né? Se não tem uma missão e um foco muito forte em entregar valor e entregar boas experiências para os usuários. Então, tentei trazer uma visão aqui educacional e também um pouquinho da visão da Zoom. Boa.
vou fazer uma pergunta aqui que, inclusive, eu espero que fique datada muito em breve, porque eu acho que, assim, se Deus quiser, está saindo desse momento e a gente vai entrar num momento muito louco que eu acho que ninguém não, ninguém não, né? Mas pouca gente está percebendo que quanto o trabalho vai mudar, né? Assim, essa questão, você até falou nisso do trabalho híbrido, que eu acho que vai ser, assim, não tem como mais a gente voltar atrás porque a gente tinha, né? De ser obrigado a ir para o escritório, enfim, todo dia, mas nesse momento que a gente só tem essa opção, eu sei que isso está gerando uma fadiga. Eu sei da minha parte, eu sei das partes das pessoas que eu conheço e eu sei também que existe um estudo falando sobre isso, né? Da fadiga de videoconferência, né? Não diria nem que é do Zoom. E eu sei que você deu umas recomendações já, assim, algumas coisas que você já pesquisou, enfim, que podem ajudar nisso. Eu queria trazer porque eu acho que vai conectar com o que você falou, inclusive no ponto anterior, na pergunta anterior, que é essa questão da parte não verbal. Mas queria que você primeiro falasse dessas recomendações para quem está sofrendo com essa fadiga de videoconferência, que, enfim, é ruim, é cansativo mesmo. Como é que as pessoas podem lidar com isso? Boa. Acho que está super claro para as pessoas que o futuro ele vai ser híbrido. Eu imagino que a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso depois, mas passar o dia inteiro num Zoom, ou qualquer solução que seja, vai trazer esse desafio. Experimente trabalhar, sei lá, ou correr por 12 horas seguidas. Cara, basicamente a intensidade, né, que a gente toma, ou o tempo que a gente passa fazendo alguma coisa de forma ininterrupta. Isso vai trazer fadiga. Sim. Trabalha, cara, 18 horas seguidas para você ver. Então, assim, isso se dá para qualquer coisa que você faça de forma muito estressiva. Os meus conselhos, né, e aí eu tô falando como Flávio, obviamente Zoom também, e tem vários outros, mas tem 3 coisas que para mim são muito importantes. Primeiro, tá? Defina claramente qual é a agenda. Então, assim, o Henrique vai me convidar pro bate-papo, para um podcast, coloca ali, coloca a descrição. Flávio, 3 bullet points, 3 principais pontos que a gente vai discutir. A gente vai passar sobre a sua história, a gente vai passar nesse podcast sobre o Vamos Subir, sobre a sua visão de Zoom. Cara, 3 pontos. Eu me preparei mentalmente para esse bate-papo. Eu sei quais são os objetivos. Quando as pessoas elas entram cegas, elas já entram mais cansadas. Por estudos, tá? Por estudos. Segunda coisa, vai ser um papo de 2 horas? Vamos tentar fazer em 1h30? Vai ser um papo de 30 minutos? Vamos tentar fazer em 20 minutos? Vai ser um papo de 15? Vamos fazer em 10? Cara, diminui. Dá para diminuir. E dá para diminuir porque você já deu visibilidade inicialmente das prioridades daquele bate-papo, dos objetivos daquele bate-papo. Então, cara, todo call que eu entro com 2 objetivos. Devolver mais tempo para as pessoas ou conseguir mais tempo de volta. Então, assim, dar mais tempo ou receber mais tempo. Então, pessoal, vamos tentar fazer mais rápido para a gente devolver tempo para todo mundo, porque o tempo devolvido, Henrique, é mais tempo com meu filho. É mais tempo, né, seu para correr que você gosta, entendeu? Para ouvir uma música que você curte. Para a pessoa poder ali pegar um chá, pegar uma água, pegar um suco ou qualquer coisa do tipo. A gente devolve tempo para as pessoas. E a terceira coisa que eu tenho feito isso assim constantemente é tirar o vídeo, cara. Tirar o vídeo. Eu tiro o vídeo. Tem um estudo, depois eu te mando para você compartilhar, até esqueci, acho que era de Harvard, cara, só para não falar besteira. Mas ele pegava a imagem do cérebro de pessoas que pulavam de call em call sem uma parada. E também uma foto do cérebro de calls com vídeo sem vídeo, de forma intercalada. O cérebro é muito mais fluido, muito mais leve. Então se pergunte, qual é a call que eu posso tirar o vídeo? Por exemplo, tem várias calls internas que eu sou ouvinte, que eu tiro vídeo. Enquanto eu tiro o vídeo, eu estou caminhando lá embaixo. Estou fazendo uma esteira, estou respirando, estou, cara, fazendo qualquer coisa que seja, para eu ter um pouquinho de sanidade mental, entendeu? Então, isso é super importante. E aí o meu desafio, Henrique, para os diretores, gerentes, executivos, coordenadores que nos ouvem, não tem nenhum problema o cara tirar o vídeo.
a gente precisa quebrar alguns paradigmas, né, que o trabalho remoto por si só ele já quebrou. A gente precisa confiar nas pessoas, a gente precisa empoderar as pessoas. Se ela está com o vídeo desligado é por algum motivo. Dá o benefício da dúvida, não tem problema, entendeu? A gente tem que confiar nas pessoas não por visão, por presencialidade. Quando eu falo presencialidade no caso remoto tá vendo o Henrique. Eu preciso gerenciar por performance, por entrega. Então isso é super importante. Então eu diria esses 3 tópicos. Clareza na agenda, colocando os bullet points, os objetivos, diminuir o tempo, sempre otimizar o tempo e desligar a câmera quando possível. Boa. Então, esse último ponto da câmera que eu acho engraçado, porque engraçado que eu digo curioso, né? Porque eu lembro que logo quando começou a pandemia, e eu já tinha trabalhado numa empresa que era 100% remota antes, e uma das instruções, assim, que era tipo clássico do manual do trabalho remoto, era que você tinha que entrar com câmera, né? Porque para as pessoas poderem ter, assim, tipo, essa coisa da comunicação não verbal, exatamente. Qual a expressão? Como que a pessoa reagiu ao que eu falei? Né? Tipo, como que ela está reagindo agora? E até nas calls que a gente tem na agência, por exemplo, a gente tinha uma menina que estava entrando sempre sem câmera. E às vezes eu falava assim, pô, assim, eu sei que é ruim de manhã entrar com câmera, não sei o que e tudo mais, mas também eu não sei se você tá num bom dia ou num mau dia, tipo, se você entra todo dia sem câmera, né? Então, eu preciso entender, assim, tipo, se você entrar sem câmera de vez em quando, eu vou entender que de repente você tá num dia que você acordou ali, tipo, em cima da hora e tudo mais, não vou te encher o saco. Ou então, se você tiver com a cara amarrada, eu também vou entender, que é o que acontecia no presencial, né? Eu tô vendo a pessoa com cara amarrada ali, pô, não vou encher o saco de fulano de tal, porque ela deve ter, enfim, não tá no melhor dia. Mas ao mesmo tempo eu entendo totalmente, porque de fato, assim, você ficar o dia inteiro ali entrando com câmera, se olhando, porque também quando eu fazia esse trabalho, que era essa empresa que era 100% remota, a gente não tinha reunião o dia inteiro. A gente tinha, sei lá, Exatamente. 3 reuniões ali por semana, mais ou menos, e de vez em quando alguns encontros. O resto era assim, agora você por conta própria vai lá e resolve o seu problema, né? E agora não, agora a gente tá assim, ó, é uma atrás da outra, né, cara? E eu acho que o ponto aqui, Henrique, é entender a maturidade da operação. Sim. É entender o quanto essa empresa, em que estágio ela está desse trabalho remoto. Lembrando que trabalho remoto não é isso que a gente vivenciou durante a pandemia. A gente vivenciou um trabalho pandêmico. 100% isolado. Exatamente. E outra, a gente não sabia como. Eu aposto que essa empresa que você trabalhava, você já me respondeu, eram 3 reuniões semanais, possivelmente a comunicação era muito mais assíncrona, e a diferença de síncrono e assíncrono, para quem está ouvindo, síncrono é o que eu e o Henrique estamos fazendo aqui, é ao vivo, meu bate-papo com ele. Assíncrono é como você vai consumir esse podcast, quando e onde você quiser. Então, a gente tem que entender o que é síncrono e assíncrono. Né? E a gente tem que entender a maturidade da operação. Né? Hoje, né, nesse modelo pandêmico que a gente vive, está passando, e espero que em breve todos estejam vacinados, podendo voltar mesmo que de forma híbrida e etc., ele foi muito intenso. Então, o meu conselho para esse momento intenso é desliga a câmera. E alinha as expectativas. Né? Quais são as reuniões que eu posso? Não sai desligando a câmera sem alinhar. Sim. Ou perguntar, ou ter ali, basicamente, um código ali de condutas, boas práticas bem definido. Então, agora, em outros cenários, abre a câmera, preciso te ver, quero me conectar contigo também, né? Importante. Sim. Sensacional, cara. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem, assim, de cabeça, 3 livros... não precisam ser 3, tá? Pode ser um pouco mais, um pouco menos, enfim, mas... e não precisam ser livros sobre trabalho. Pode ser, assim, qualquer livro que influenciou na sua vida. Você tem um top 3, assim, para falar? Eu tenho um top... Eu vou dar o top 2. Vou dar o top 2 de livros que eu tô lendo agora. Hoje eu terminei recente, tá? E eu vou dar o top 1... E do top 1 eu posso até trazer algum insight aqui. O primeiro é esse aqui, ó, que se chama O Futuro é Mais Rápido do que Você Pensa, de Peter H. Diamandis e Steven Kotler, que são, cara, basicamente os founders, ou um dos founders da Singularity University.
E esses caras, basicamente, eles trazem uma visão sobre o futuro digital cada vez mais exponencial. Eles trazem insights bem legais. Um outro livro é Negocie como se sua vida dependesse disso, de Chris Voss, se eu não estou enganado. E, cara, eu sou péssimo com os autores. Eu também. E o outro é Outliers. Cara, eu gosto de Outliers. Gostei bastante de Outliers. Eu diria que esses são os top 3. A primeira mensagem do futuro é mais rápido do que você pensa é entender a exponencialidade do mundo. É entender que a única constante é a mudança. Basicamente isso. Negocie como se sua vida dependesse disso, te traz uma visão da importância de habilidades de negociação, mostrando que tudo na vida é negociação, e ele te traz alguns exemplos bem práticos para você tirar vantagem no bom sentido. Quando eu falo tirar vantagem, não é deixar o cara pelado, tá? Sem nada. Mas tirar o melhor negócio para você, respeitando sim as expectativas e um bom negócio para o outro lado. E ele fala de negociação como comunicação com resultados. Então isso é super importante. Quando você entra num bate-papo sem um objetivo final, cara, você já está atrás. Entrando com esse mindset de tenho um objetivo, quero conquistar alguma coisa que seja positiva para mim e para o outro, você já entra na frente, tá? E negociação é uma das grandes habilidades comportamentais que para mim são importantes pro profissional do futuro. E o Outliers é basicamente, a disciplina, 10 mil horas, e ele traz também ali um insight super legal sobre QI não ser suficiente, a inteligência não ser suficiente. E ele fala da inteligência prática, que eu gosto de dividir em 2 pontos, Henrique, que é o cara inteligente. O cara inteligente é o cara que, por si só ele tem um QI melhor, né, e maior, né? E eu gosto é o inteligente e o esperto. O esperto é a inteligência aplicada. É o cara que talvez ele não é o mais inteligente da sala de aula. Eu não sou o mais inteligente da sala de aula. Mas, cara, olhando para o meu histórico, eu sou um dos caras que mais trago resultado. Porque eu me considero um cara esperto. E quando eu falo esperto, não é com a conotação ruim. É a capacidade de atitude, de entregar resultados. São as habilidades comportamentais aplicadas. E não tem inteligência geral ou inteligência como um todo sem as habilidades socioemocionais para potencializar a inteligência geral. Então, esse é um livro para mim super importante. Sim. Eu acabei de ler, cara, o Outliers, curiosamente. E é sensacional o exemplo que ele dá, né, da pesquisa científica que aconteceu com os caras, enfim, as pessoas mais inteligentes dos Estados Unidos. Eu achei, cara, muito engraçado, inclusive, né? Chega a ser divertido a forma como ele mostra, como ele vai construindo ali a narrativa. É sensacional. E o Negocie como sua vida dependesse disso, eu tô na metade e eu tô achando sensacional, e ele começa já, cara, te conquistando, porque ele conta a história de como ele convenceu lá, como ele venceu os professores de Harvard, e você fica assim, tá, beleza, vambora, tô entregue aqui, vamos começar essa porra desse livro. Mas me diz como é que eu faço isso que você tá pedindo, me ajuda, e a galera começa, realmente é tão irreal que eu vou baixar as expectativas. Cara, é bom demais. Cara, e aí entra o ponto, cara, assim, e é muito do que a gente acredita no Vamos Subir. Se você olha pra minha carreira, se você olha um pouquinho pro que a gente faz no Vamos Subir, não foi intelectual. Cara, a minha carreira, ela não é intelectual. Ela é muito mais tentativa e erro, atitude, colocar a prova, ir para cima. E, obviamente, que durante o processo você vai desenvolvendo algumas competências técnicas. E esse cara, só para quem está ouvindo, ele era basicamente um líder do FBI focado em negociações, que foi para Harvard ali. Ele entendeu que, cara, a minha visão e o que a gente faz de forma não estruturada é tão bom quanto, só preciso estruturar um pouquinho mais. Né? Então ele falava, cara, não é intelectual o negócio. Né? E depois ele trouxe o processinho, a caixinha ali, os indicadores, mas o cara por si só era bom na prática. Né? Acho que era o diferencial dele. E o legal, assim, é que é isso. As dicas são muito práticas também, né? Enfim, os conselhos que ele traz são muito tranquilos de aplicar, assim. Acho que isso é fundamental. Às vezes você lê uns livros desses de técnica de venda, assim, que você fica, porra, fudeu, cara, isso aqui é, tipo, impossível. E o dele vai bem no foco mesmo. Você tem algum hábito estranho, assim, comum para os outros, mas que você ama, assim, você não abre mão?
Cara, hábito comum que eu não abro mão, não é estranho, não, mas, cara, eu gosto muito de correr. Cara, eu corro e eu preciso ali do meu ritual para liberar endorfina, para eu, cara, tá bem. Cara, talvez um incomum, eu falo sozinho, entendeu? Eu falo sozinho, meu pai falava sozinho também. Só que o falar sozinho vai lá no início do nosso papo de praticar o pitch. Cara, eu tô constantemente, entendeu? Putz, eu vou falar isso nessa linha de raciocínio e eu vou falando baixinho ali. E aí, cara, a galera, assim, obviamente, minha esposa já sabe, né? Meus amigos também, mas quem não me conhece, obviamente, também não sai em público, né? Aí o pessoal, cara, maluco, né? Mas eu falo sozinho, cara. Eu falo sozinho. Boa. Eu vou dividir aqui um hábito que eu adquiri recentemente, porque eu tenho que levar minha filha na creche e fica, tipo, meio distante, né? E, normalmente, como eu tô num fuso aqui de Portugal, tipo, tô 4 horas na frente, eu aproveito o horário da manhã para voltar andando e, às vezes, lendo alguma coisa que eu tô querendo, tô atrasado, enfim, esse tipo de coisa. E nos últimos meses eu comecei um hábito, como eu tô de máscara na rua, eu passo por uma rua que tem um monte de carro, ninguém vai me ouvir. E com uma máscara as pessoas não vão ver gesticulando também, não vão ver minha boca se mexendo. Né? Então ninguém sabe o que eu tô fazendo. Eu tô ali com um Kindle na mão e eu vou lendo inglês em voz alta para praticar meu inglês que tá parado, cara. Bom E insight. é isso, tipo, ninguém sabe, ninguém tô disfarçando ali. Quando eu tiver que tirar a máscara, ferrou. Acho que eu vou ficar andando de máscara normalmente na rua só para continuar, sabe, treinando. Boa. Muito bom. Bom insight, gostei. Tem funcionado por enquanto, né? Vamos ver quanto tempo vai durar. Você, nos últimos anos aí, assim, conforme você foi subindo na carreira, provavelmente você foi recebendo mais convites para participar de mais projetos, mais coisa, né? Que é o normal, né? Como que você diz não para essas coisas assim? Como que você aprendeu a dizer não de uma maneira educada? Que eu acho que isso é um desafio, né? Para quem vai conquistando mais espaço, quem vai conquistando inclusive mais espaço na mídia, né? Tipo assim, ficando mais conhecido, você faz um trabalho nas redes sociais. Como que você diz não assim para convites que não fazem sentido para você? E como que você avalia, inclusive, quais que não fazem sentido para você? Cara, eu acho que tem alguns pontos aqui. Eu acho que mais do que ser educado, e eu sempre sou educado, eu tento ensinar ou compartilhar algum insight. Então, assim, cara, eu não consigo, porque a minha agenda tá tão apertada que eu preciso tomar decisões inteligentes para conseguir continuar performando. Então, eu não consigo por isso. E eu sempre, e normalmente é por isso, tá? Normalmente é porque a agenda ela não permite, não é porque eu não quero, né? Então, obviamente, agradeço muito, mas não consigo porque a agenda está apertada, porque eu preciso ser assertivo, eu preciso escolher as minhas batalhas. E normalmente as pessoas elas entendem. Como é que eu avalio? Primeiro, cara, tem que conectar muito com o meu propósito. Vai entregar valor para as pessoas. A gente vai falar de carreira. Eu acho que tem alguns pontos aqui que para mim são pautas hoje. Eu quero falar muito de carreira, eu quero falar muito de educação, eu quero falar de plano de carreira, eu quero falar de habilidades comportamentais. Então, a primeira coisa é a audiência conecta, o objetivo conecta com aquilo que eu acredito, né? Se sim, vamos para a página 2, né? Qual que é a expectativa, qual que é o impacto que a gente vai ter, quais são, né, os objetivos do seu projeto como um todo para fazer isso. Então tem várias coisas. Você sabe que talvez eu tenha até que melhorar no que são os critérios, mas eu tenho uma assessoria que tem me ajudado muito, by the way, baita assessoria, tem me ajudado muito, não só a conseguir espaços para falar, que eu acho que é importante talvez executivos terem, mas entender como escolher as batalhas, porque naturalmente antes já vinham muitos convites. Então, a assessoria tem me ajudado também a filtrar, né, com um olhar mais crítico, técnico e profissional, com base naquilo que eu acredito, o que são pautas que valem a pena. Então, eu acho que é sempre ser muito educado e tentar dar visão, porque essa pessoa em algum momento vai precisar falar não também para alguém. E ela tem que entender por que ela tem que falar não, né? Para ser mais produtivo, para tentar otimizar e para escolher aquilo que mais faz sentido, porque tempo é finito. Né? Se a gente tem alguma coisa que nos torna iguais, é o tempo diário, né? É o que torna eu, você e o Bill Gates iguais. Sim. Agora, o que difere é como é que a gente usa o tempo.
né? Como é que a gente processa, né, nessas 24 horas, quanto eu durmo, quanto eu leio, quanto eu aplico. Então, tempo é finito, e eu acho que dizer não é tão importante quanto dizer sim. Além de aprender muito com os nãos. O não, ele te ajuda. O não, ele te ajuda e ele te dá vazão para fazer. E eu não gosto de falar o sim, que eu falo, putz, sim, e eu torço pro cara dar para trás. Isso aí é a pior coisa. Eu parei de fazer isso. Eu fazia muito, tá? Principalmente no início. Não, vou aceitar, e eu torcendo pro cara, pô, minha internet caiu, e aí jogar lá para frente. Ou ficar desmarcando, que é péssimo também. Então eu prefiro falar não, e aí eu já dou essa visibilidade, esse alinhamento, e tem me ajudado a ter uma agenda mais assertiva. Boa. Cara, você tem uma rotina intensa, assim, tipo, no sentido de sempre tá trabalhando ali, performance altíssima, e eu imagino que, de vez em quando, assim, possa ser cansativo, possa dar uma sobrecarregada, enfim. Quando isso acontece, né? Quando você dá aquele... que chega no momento ali próximo de dar um burnout, ou se de repente você se sente, por exemplo, desmotivado por um período de tempo maior do que você gostaria, você tem alguma coisa que você faz, assim, para se colocar no eixo, para entender o que está acontecendo? Tem alguma... não sei, alguma ferramenta que você usa, perguntas que você se faz, alguma coisa assim? Cara, eu corro, eu acho que é a forma que tem mais me ajudado, e pode parecer meio clichê, meio básico, o pessoal talvez esperava uma resposta aí mirabolante, com técnicas. Cara, eu corro, eu gosto de correr, eu gosto de parar, tá bom? Eu tô no meu escritório, você tá vendo aqui, né? Cara, eu apago a luz, né? Todas as minhas luzes aqui, e eu, cara, medito por 10 minutos, entendeu? E aí eu tento não pensar em nada, eu tento, cara, respirar, eu tento, enfim, tirar toda aquela pressão imposta por N fatores para tentar me reconectar e voltar para a performance. Tem alguns momentos também, cara, que você precisa parar, tá? Se isso acontecer no final do dia, é mais fácil, né? Agora, se isso acontece durante o dia, cara, eu vou correr meia hora. Eu vou parar 10 minutos e vou cancelar a próxima reunião dando a justificativa de, cara, vai dar burnout, eu não vou aguentar. E tudo bem fazer isso. Então, eu diria que essas são as duas válvulas de escape. Perfeito, cara. O que é ser bem-sucedido para você? Você tem uma definição? Você já pensou sobre isso? Tenho. Eu tenho, na verdade, duas, tá? Acho que a primeira mais básica, talvez não inspiracional, é basicamente conseguir conciliar com o mínimo de performance. E aí, quando eu falo o mínimo de performance, é 85% da minha capacidade. Entre o que eu acredito e vivo, minha família, o vamos subir, o meu trabalho e a minha religião, que para mim é super importante. Então, essas 4 coisas. E note que em alguns momentos eu não vou ser 100% em casa, né? Para eu conseguir dar o sprint de ser 120 no trabalho. E aí eu vou conseguir, talvez, ser 100% em casa, mas, cara, no trabalho naquela semana eu não fui 100%. E tudo bem, acontece. Cara, e aí eu vamos subir, e aí a religião, e quando eu falo religião, não é fazer coisa errada, estou falando de ajudar as pessoas, né? De poder, enfim, agregar para as pessoas. Então, para mim, ser bem-sucedido é conseguir performar em todas essas frentes sem deixar a peteca cair. Tá? É basicamente isso. E a segunda coisa, que para mim é super importante, e para mim é uma métrica de sucesso, não é o quanto de grana eu tenho, mas o impacto que eu tenho na vida das pessoas. Eu tornei essas pessoas melhores, eu de alguma forma abri oportunidades, de que forma eu impactei, transformei, inspirei essas pessoas. Para mim isso é super importante. No final da minha vida, eu vou olhar para esses 2 pontos. Impacto, legado, o quanto eu não deixei a peteca cair nessas 2 frentes. Acho que seria isso. Para mim, sucesso é isso. Boa. Tem alguma coisa que te causa ansiedade hoje em dia, cara? Cara, muita coisa, assim. Eu sou um cara, apesar de performar, eu sou um cara que eu fico muito ansioso esperando a performance. E eu performo por natureza. Claro, eu me dedico muito. Mas antes de performar, eu falo assim, performei 100%, eu tenho desafios em
em gerenciar o meu emocional para não, cara, cair em armadilhas ali a ponto de me atrapalhar. Hoje eu tô muito melhor, tá? Mas a ansiedade, ela já foi ali o meu grande vilão para atrapalhar a minha capacidade de performance. Então, eu ficava ansioso só de pensar em ficar ansioso, entendeu? De olhar ali pô, não cheguei em 100%, tá? Não tô em 100%, mas eu tô no primeiro mês do trimestre, entendeu? Então, eu acho que isso aqui é um negócio que eu tenho trabalhado. E tenho trabalhado com terapia, tá? Acho que é importante colocar. Faço terapia. Fazia semanalmente, agora tenho feito de 15 em 15 dias. Tem um grupo de apoio. Quando eu falo grupo de apoios, não é, pô, alcoólatras anônimos, não é nada disso. Mas eu tenho um grupo de pessoas que eu confio e que eu posso me abrir e que essas pessoas me conhecem bem, sabem do meu potencial e vão me lembrar do meu potencial, vão me lembrar de muitas coisas positivas para eu falar, caramba, eu estava indo pro lado errado, entendeu? Então é importante. Tenha também uma rede de pessoas que vão te lembrar de quem você é, do seu potencial, dos seus feitos, para te ajudarem, né, ou para te ajudar a voltar para os trilhos o mais rápido possível. Perfeito. E aí a última pergunta aqui, cara, do nosso bate-papo. Se você pudesse voltar aí uns 10, 15 anos, por exemplo, no que você diria para o seu eu lá de trás ter mais calma? Cara, eu ia falar sobre isso mesmo. Se você deixasse aberto, eu ia falar para ter mais calma. E o mais calma é de que, não é do dia para a noite que as coisas vão acontecer. Tem todo um meio de campo, o meio termo aí, que é muito trabalho, dedicação, e isso nunca faltou para mim. Mas entender que se você está fazendo isso, se você está trabalhando, se você está se dedicando, se você está buscando ter e aplicar o ferramental correto, em algum momento o resultado ele vai vir. Eu sofri muito por ansiedade durante a jornada. E se você sofre durante a jornada, o resultado final ele também não é prazeroso. Então eu diria para o Flávio lá de trás, aproveita a jornada, não sofre de ansiedade, não fica projetando o futuro. É legal projetar o futuro, né? Mas não deixe que essa projeção de futuro ela te atrapalhe a curtir a jornada, porque a jornada é a coisa mais importante durante esse processo. Então eu falaria isso para o Flávio. Sensacional, cara. Tá super conectado com, inclusive, o nome do podcast, que é Calma, né? Por isso, porque o que eu vinha percebendo, especialmente ele começou depois da pandemia, né? É que as pessoas estavam vivendo uma ansiedade com essa comparação que a gente faz o tempo inteiro nas redes sociais, de que, caraca, não, minha carreira não tá, minha carreira não tá, e tipo assim, cara, é isso, calma, sabe? Tipo assim, faz o que você tem que fazer, faz tudo o que você tem que fazer, se dedica com força total, mas sim, fica, né, tem um pouco de paciência. E eu acho que o grande ponto aqui, Henrique, se eu puder adicionar algo que eu tenho falado com certa frequência, não adianta ficar se comparando com os outros. Cada carreira é uma carreira, cada pessoa é uma pessoa, são contextos diferentes, são culturas diferentes, são vidas diferentes. E se você olhar, né, você tem dois lados, olhar para as pessoas que estão melhores e olhar para as pessoas que estão piores. Sempre que você olhar para as pessoas que estão melhores, você vai encontrar várias pessoas. Assim como, se você olhar para trás, você vai entender que existem várias outras pessoas que estão piores. Então, não se compare. E se você for se compare com as pessoas que estão piores. E quando eu falo pior, eu tô falando nem para comparar talvez carreira, mas, cara, quanta gente passa fome, quanta gente, cara, não tem, cara, o básico. E se começa a ser um pouco mais grato. E o problema de se comparar com quem tá melhor são dois. Primeiro, que você sempre vai ter a sua referência no outro. Então, cara, você bateu ali, esquece, você vai parar ali, porque a sua referência é sempre o outro. E o outro ponto, com base nisso, é que você não vai alcançar o seu pleno potencial se a sua referência ela tá setada. Então, de todo jeito, né, isso só vai te fazer mal. Então, não se compare. Cada carreira é uma carreira. Calma. Nome do podcast, calma. Vai acontecer. Com muito trabalho duro, com preparação, com as conexões certas, com o ferramental certo, vai dar certo. Vai dar certo. Cedo ou tarde, vai chegar. Toda manhã nasce o sol, ou quase toda manhã, né? Então, assim, na analogia, sempre o sol vai nascer. Então, cara, vai chegar, né?
Tem até uma frase bíblica que diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Então, em algum momento vai vir a alegria, se você trabalhar duro e consistentemente. Perfeito, cara. Acho que é um ótimo lugar para a gente encerrar. Queria te pedir só para falar onde as pessoas podem te encontrar, qual é o melhor lugar, de repente, para as pessoas te encontrarem. E aí a gente encerra aqui, ó. LinkedIn, Flávio Generoso Valiati, acho que é o canal mais assertivo para se conectar em termos de carreira. Eu acabo usando também o meu Instagram como um canal, então Flávio G Valiati, vocês podem me encontrar lá e a gente pode trocar bastante. Sou um cara muito aberto a trocar. Então é isso, eu queria agradecer, Henrique, pela oportunidade, pela condução leve desse papo, foi muito gostoso, parabéns por tudo que vocês estão construindo também. Super honrado, feliz e grato pela oportunidade. Espero ter de alguma forma agregado algo para a sua audiência, para o pessoal que está assistindo. Se falei alguma besteira, me perdoem, desconsiderem e vamos tirar as coisas boas, tá bom? Obrigado. Não, obrigado você, cara. Até a próxima.